Maria, camaradas, amigas e amigos, muito obrigado por estes 2 dias de debates e de preparação do futuro. Muito obrigado, em particular, ao núcleo do Distrito de Santarém, recém-formado e logo com desta enorme responsabilidade de organizar o nosso encontro do entroncamento. Ainda procurámos chamar-lhe o encontramento, mas não foi aceito, não sei porquê, ao qual peço uma enorme salva de palmas a todos e todas as camaradas do núcleo de Santarém. Ao qual, pessoalmente, me encontro muito ligado, enquanto ribatejano, do outro lado da fronteira do distrito, a uma centena de metros deste distrito de Santarém, onde eu acho que o futuro será muito auspicioso para o LIVRE. Quero agradecer aos funcionários do partido, aos órgãos do partido que participaram neste encontro e a todos os núcleos que vieram de norte ao sul do país, porque desde Felgueiras até Vila Real de Santo António nós temos eleitos que têm muito para ensinar aos muitos futuros eleitos e eleitas que o LIVRE vai ter. E, portanto, um agradecimento para todos e todas aquelas que deram o seu contributo, do seu conhecimento para fazer formação das próximas candidaturas autárquicas do LIVRE, a Ana Natário, Filipe Conceição, Raquel Pichel, Isabel Mendes Lopes, Tomás Cardoso Pereira, Ofélia Janeiro, Mário Gaspar, Patrícia Gonçalves, Inês Pires, Pedro Mendonça, Paulo Moacho, Natércia Rodrigues Lopes, e também com o Rui Simões ainda agora aqui, Paulo Constantino, e também assinalar com alguma pena não termos tido connosco o Manuel Mariano, por razões de saúde, o nosso deputado municipal em Vila Real de Santo António, porque há pouco o que eu dizia, aqui está, desde o Mário Gaspar em Felgueiras, ao Manuel Mariano em Vila Real de Santo António, ao Tomás Cardoso Pereira bravamente lutando ali contra o exaltinismo em Oeiras, à Isabel Mendes Lopes e também aos vereadores em substituição em Lisboa, Carlos Teixeira e Patrícia Gonçalves, deputados municipais em substituição na Assembleia Municipal de Lisboa, Paulo Moacho, Ofélia Janeiro, Patrícia Robalo, a todos um grande agradecimento. Estão a criar a base de conhecimento que vai ajudar a mudar este país e projetar o LIVRE para o futuro. E queria assinalar uma coisa que me agrada sempre que vejo eventos do LIVRE, que é uma pessoa olha para a lista das pessoas que falaram e encontra paridade. E isso, no início do LIVRE, era uma preocupação que se tornou numa preocupação estatutária e que deixou de ser uma preocupação com o tempo porque acontece naturalmente. Cada vez mais queremos ser um partido onde haja paridade, onde as mulheres tenham vontade de participar. Temos a certeza que vamos ter muitas candidatas e muitas ativistas nas nossas listas, nas nossas candidaturas autárquicas do próximo ano. E, em geral, no LIVRE, encontra-se um evento, nesse evento vemos vozes femininas e masculinas em paridade, vemos perspectivas e olhares diferentes que nos trazem problemas nos quais não teríamos pensado se tivéssemos painéis que sejam apenas, como tantas vezes encontramos, painéis que são apenas masculinos, como em muitos partidos isso acontece. Particularmente importante assinalar isto na semana em que se comemora os 50 anos de um marco essencial para a história portuguesa. Foi no dia 15 de novembro de 1974, faz agora 50 anos, que pela primeira vez, na história de séculos deste país, o Governo, em nome do Estado português, emitiu um decreto para constituir o que seria o colégio eleitoral das primeiras eleições em liberdade. E nesse decreto diz uma coisa muito singela, que serão eleitores os cidadãos maiores de 18 anos de ambos os sexos. Com essa singela expressão, Portugal pela primeira vez reconheceu que o voto das mulheres não é um voto com limitações nem restrições, sem mas nem meio mas, como foi durante tanto tempo. Nós comemoramos agora, e é lamentável que para muitos partidos essa data esteja esquecida em proveito de outras datas do pós-25 de Abril, que às vezes lhes permitem mais fazer o jogo da polarização. Aquilo que nós comemoramos com o 15 de novembro de 1974, com o qual o LIVRE iniciou uma campanha que irá até aos 50 anos das primeiras eleições democráticas, 25 de abril de 1975,
é a chegada da democracia plena ao nosso país. Porque em nenhum país se pode dizer que haja democracia plena quando apenas metade da população vota sem restrições e a outra metade não pode votar. É a democracia plena que, com o voto das mulheres, o voto para todas, chega a Portugal nesse 15 de novembro que nós celebramos esta semana. Também celebramos outras efemérides, algumas delas praticamente desconhecidas. No próximo dia 22, fará 100 anos do segundo governo que nós tivemos de aliança de esquerdas plural no nosso país. O primeiro, nós no livro conhecemos-lo bem, porque é o governo dos setembristas, que nós celebramos todos os anos ao organizar a nossa escola de verão. O segundo, a segunda geringonça, chamemos-lhe assim, da história política de Portugal, também tem, como os setembristas e como a geringonça, um nome muito distintivo, chamou-se o Governo Canhoto. Ele tomou posse em 22 de novembro de 1924 e foi uma das últimas tentativas de ainda fazer as coisas correrem certo. 1924, há 100 anos, foi, na verdade, na história europeia, na história global, o último ano em que as coisas poderiam ter dado certo. Reparem, em 1924, Hitler estava preso, e era para ter estado preso 5 anos, só esteve preso 9 meses. Mussolini praticamente caiu do poder depois do assassinato do corajoso deputado socialista Matteotti e, infelizmente, o rei manteve-o no poder. E em Portugal, pela primeira vez, numa Primeira República que tantas vezes esqueceu tanto as mulheres como os trabalhadores, houve um governo de aliança com os sindicatos e os trabalhadores que legalizou o direito à greve, que chamou os trabalhadores a virem ao Ministério do Interior e que procurou criar paz social. Esse governo durou 3 meses, o que a nós nos parece pouco, mas na Primeira República, onde a regra era os governos serem curtos, até houve um governo conhecido como o governo dos 5 minutos. Na verdade, esse governo das esquerdas, de José Domingos dos Santos, foi a última tentativa de ter uma Primeira República que se lembrasse da sua base social, que se lembrasse dos trabalhadores, que se lembrasse dos mais vulneráveis e que assim não estivesse ela própria vulnerável quando veio um golpe do autoritarismo e da direita que nos deixou com a ditadura mais longa da Europa Ocidental. Portanto, no dia 22 de novembro, lembraremos também esses 100 anos do governo Canhoto, um governo de esquerdas plurais e antissectárias e já, então, nessa altura, antifascistas. Permitam-me demorar um bocadinho numa outra efeméride que comemoramos agora, porque ela precisa ser explicada e porque ela, ao mesmo tempo, dá algum exemplo de formação para quem quer, nas suas terras, transformar o mundo. Eu ontem não pude estar convosco durante a fase da formação, estive no jantar para os 11 anos, que celebra os 11 anos do LIVRE, porque estive em Gouveia. Estive em Gouveia por uma história que vale a pena contar. Nós, no Parlamento, durante aqueles debates que às vezes são intermináveis e nem sempre são extraordinariamente interessantes, nós temos acesso aos debates parlamentares de toda a história parlamentar de Portugal, desde 1822. E, portanto, muitas vezes me interessa procurar ali qual é que foi a primeira vez que alguém disse feminismo no Parlamento português, ou a primeira vez que alguém falou de radiotelefonia, ou a primeira vez que alguém mencionou o anarquismo. Eu, ao fazer essa pesquisa, dei com um deputado de 1912 chamado Fernão Boto Machado. E esse deputado, um deputado muitíssimo interessante, porque ele esteve só 1 ano e pouco no Parlamento e é por isso que eu acho que ele é um extraordinário exemplo para nós. Porque reparem bem no que é que ele fez durante 1 ano e pouco no Parlamento. Ele fez a primeira lei de limitação do horário de trabalho em Portugal. A lei das 8 horas de trabalho. Veio o grande líder socialista Jean Jaurès ao Parlamento português para ver a votação dessa lei das 8 horas de trabalho. Pela primeira vez na história do nosso país. Ele, pela segunda vez, tentou abolir as touradas. A primeira vez foi um decreto de Passos Manuel, aqui foi uma lei que foi à votação na Assembleia da República de abolição das touradas. Pela primeira vez, uma lei do bem-estar dos animais. Pela primeira vez, uma lei da segurança social, chamada o Seguro Voluntário dos Trabalhadores, em que todos contribuíam para, em caso de orfandade, de acidente, de morte, de doença, de despedimento ou de greve, poderem estar assegurados. Ainda como se fosse coisa pouca, entregou uma proposta alternativa de Constituição Republicana muito forte do ponto de vista das liberdades e dos direitos cívicos e também da participação feminina, porque, já agora também, Fernão Boto Machado foi um feminista que escreveu
um livro sobre a emancipação da mulher. E, além disso, ainda teve tempo de entregar projetos de lei muito curiosos, porque muito práticos. Era um visionário, mas um visionário prático, e é por isso que ele é um exemplo interessante para nós. No domínio dos jogos de azar, onde, tal como hoje, muitas vezes, as políticas sociais tinham pouca atração, porque as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes, dedicavam uma parte grande do seu rendimento aos jogos de azar, o que hoje seriam as raspadinhas. O projeto de lei que Fernão Couto Machado entregou, e que ainda hoje nos deixa curiosos acerca de como poderia funcionar, era que as casas de lotaria teriam a obrigação de abrir contas poupança no nome do apostador. Metade do dinheiro ia para a aposta, metade do dinheiro ia para a conta poupança. A ideia era pedagógica, era que no fim de um ano a pessoa percebia que o dinheiro que tinha apostado se tinha perdido e que o que ia para a conta poupança estava lá para o poder utilizar. 1 ano e pouco. Eu acho que, bem, imediatamente, quando comecei a descobrir isto, comecei a cutucar o Paulo Moacha e depois o Jorge Pinto e depois mostrar a Isabel. A Filipa, na altura, ainda não estava lá, porque, de facto, é um exemplo para qualquer deputado e deputada do LIVRE, presente ou futuro, que é com o pouco tempo que tivermos, ou o muito tempo que tivermos, de qualquer forma, um mandato é sempre transitório. E também um exemplo para vereadores e vereadoras do LIVRE, deputados e deputadas municipais, é unir sempre esta capacidade de imaginar um futuro que seja visionário, mesmo que seja longínquo, com a capacidade de mudar aquele ponto prático onde há qualquer coisa na nossa terra que não funciona, porque é isso que faz um programa progressista, é as pequenas conquistas que dão amplitude às grandes conquistas. No 1º de maio, decidi fazer uma menção a esta lei das 8 horas de trabalho, falando deste deputado praticamente desconhecido. E escreveram-me a partir de Gouveia. Disseram-me, ele está esquecido no país todo, não está esquecido em Gouveia, porque ele era de Gouveia. E junto com o seu irmão, fez bibliotecas em Gouveia, uma associação de socorros mútuos dos trabalhadores, jardins, parques, e depois, quando largou a política e foi diplomata no Rio de Janeiro, Caracas, Panamá e Japão, até no Japão deixou uma biblioteca, e voltou para Portugal, onde morreu há 100 anos, fez no passado dia 3 de novembro, e deixou o seu dinheiro e a sua biblioteca à voz do operário, como amigo da luta dos trabalhadores que era. Porquê é que nós esquecemos figuras destas? Por 2 razões. A primeira, que eu acho que é evidente, é que o salazarismo e o Estado Novo basicamente criaram aqui uma cesura na nossa memória e apagaram uma parte da memória do tempo em que associações, partidos e movimentos no nosso país lutaram por todas as causas que a gente acha que são muito recentes. O feminismo, os direitos a amar quem se quer amar, sim, também nessa altura, a ecologia, os direitos dos trabalhadores. Mas há também outra razão. É que Fernão Couto Machado, ele não era de nenhum movimento sectário em particular. Era um republicano que se dava bem com os socialistas e que se dava bem com os anarquistas, não tendo sido reivindicado por nenhum em particular, e esse antissectarismo fez com que, de certa forma, ele acabasse esquecido. Pois bem, nós que somos um partido antissectário, que somos um partido antifascista, que somos um partido da convergência, é destes antepassados que nos reclamamos, vamos conhecê-los melhor, vamos dá-los a conhecer e vamos ensinar às pessoas que na vida prática cotidiana e nos objetos de futuro, no tempo de trabalho, no rendimento disponível, numa segurança social que está lá quando os trabalhadores precisam, nós temos antepassados e temos contemporâneos. E já agora, porque é bom sabê-lo, em Gouveia também temos camaradas, também temos uma centena de pessoas que votam no LIVRE e também temos vontade de ter um núcleo territorial na Guarda. O LIVRE continua a crescer e a enraizar-se, e as próximas eleições, que é aquilo de que estamos aqui a falar, porque mesmo falando de Fernão Couto Machado, eu estou a falar mais do futuro do que do passado. Nas eleições do próximo ano, o que nós vamos fazer é tornar o LIVRE um partido que está em todos os cantos deste país. Esta é a missão que temos entre mãos. O desafio que lanço é que vocês tenham prazer a fazer política, que tenham alegria a usar a vossa criatividade e a vossa imaginação. A política faz-se para a felicidade.
E a felicidade das pessoas, e a nossa também enquanto a fazemos, é algo que conta e que inspira. Porque nestes tempos em que nós temos eleições sucessivas que são do medo contra a esperança, enganam-se os políticos progressistas se acham que apenas a esperança chega para combater o medo. A esperança não pode nascer do nada. E às vezes uma esperança que é apenas esperança também é uma esperança que traz consigo o medo de ser frustrada e de se juntar a outras causas de ressentimento. A esperança só pode nascer de coisas concretas que se conquistam. Só pode nascer de um grande sentido prático. Porque é quando se conquista o voto das mulheres, quando se conquistam as 8 horas de trabalho, que ficamos com os laços de solidariedade que serviram para realizar essas conquistas e com as memórias das vitórias que tivemos e que inspiram vitórias futuras. Portanto, quando nós, de Felgueiras a Vila Real de Santo António, apresentamos ideias de renaturalização de espaços onde havia rios e prados e veredas e apresentamos propostas de veredas urbanas, muitas vezes há quem diga: isso era muito bonito, poder caminhar entre o trabalho e a casa como quem caminha no campo, por uma vereda sombreada, arborizada, talvez à beira de um regato. É bonito, mas não muda o sistema. E quando nós apresentamos uma proposta de alterar os transportes públicos de forma a que as crianças possam ir para a escola em segurança e os pais não tirem os carros para as ruas, há muita gente que nos diz: isso era bonito, mas é inatingível. E o livro está o tempo todo a ouvir estes dois tipos de críticas, de é pequeno e é bonito, mas não muda o sistema, é importante e é visionário, mas é difícil de conseguir. Nós acolhemos essa crítica, é exatamente assim que nós queremos andar, é exatamente assim que as nossas linhas programáticas estão a ser feitas, porque elas juntam o pequeno e o grande, o visionário e o concreto, e é na conquista do concreto que as pessoas ganham a esperança para fazer o que é visionário. É também assim que a política progressista, ecológica e solidária pode mudar o assunto do discurso do ódio e da divisão. Nós achamos muitas vezes que nesse discurso do ódio e da divisão é preciso, em todos os fóruns, televisões, redes sociais, etc., ir atrás dos anzóis que a extrema-direita nos mete à frente. E o livro sabe, porque tem uma experiência na qual temos crescido em maturidade, mas temos crescido em votos também, conquistado o grupo parlamentar, triplicado os votos que tínhamos antes. Nós sabemos que é também trazendo o assunto para aquilo que diz qualquer coisa às pessoas, trazendo o assunto para o parque que falta, para o jardim que falta, para a ciclovia que se pode fazer e que não é impeditiva de nenhum outro modo de locomoção na cidade. De fazer, se fala de imigração, e todos os dias se fala de imigração com o intuito de dividir e criar ódio, nós dizemos que a imigração é não só um facto da história da humanidade, como algo de inescapável para o futuro do nosso país. Pode ser bem feita ou mal feita. Quando nós propomos a criação de uma escola no exílio, em que as pessoas que vêm refugiadas, por exemplo, nos podem trazer o seu conhecimento e onde se podem encontrar com quem lhes queira dar aulas de português ou dar a conhecer a região onde vivem, isso significa fazer integração, fazer vizinhos, fazer amigos, fazer colegas de trabalho, fazer futuras famílias portuguesas que trazem essa mistura e essa diversidade que nos enriquece. Ontem, no nosso jantar de aniversário, foi bonito ver isso, porque precisamente o entroncamento, quem diria, e ao mesmo tempo não é tão surpreendente quanto isso, sendo uma terra de confluências, é uma terra de diversidade. Essa diversidade é o que nos faz mais fortes. E enganam-se aqueles, eu diria mesmo mais, são antipatrióticos aqueles que acham que em Portugal não conseguimos fazer futuras amizades, famílias, projetos de vida a partir dessa diversidade. Nós dizemos e que um dia farão de vocês, futuros vereadores e vereadoras, deputados e deputadas municipais do LIVRE, alguém que um dia vai estar numa base de dados que um futuro vereador daqui a umas décadas, daqui a umas gerações, vai encontrar e vai dizer: foi este vereador do LIVRE ou esta vereadora do LIVRE que teve a ideia desta biblioteca, deste centro cultural, desta escola, deste caminho que passa à beira da minha casa e que todos os dias me faz um bocadinho mais feliz. É para isso que vocês devem almejar durante o próximo ano de grande ativismo enraizado no nosso país. Vou também dar-vos um exemplo de algo que está neste momento a pontos de se perder no nosso país, que é uma das últimas oportunidades de fazer política urbana, política de habitação e política também de criação de emprego e criação de comunidade nas nossas cidades e que é algo que nos deve preocupar nas batalhas a nível local
e nas batalhas que temos a nível nacional. O LIVRE já há bastante tempo que chama a atenção para a necessidade de termos aquilo a que nós chamamos ideias novas para casas velhas. No centro das nossas cidades, nós temos sucessivamente quartéis militares esvaziados, aliás, em lugares onde eles já não são necessários nem do ponto de vista da lógica e da logística militar. Temos ex-tribunais civis, ex-hospitais civis que já estão vazios e que estão devolutos e que são a última oportunidade que o Estado, ao nível autárquico e central, tem de, transformando aqueles espaços, criar residências para estudantes, criar centros de dia ou creches, criar incubadoras de associações, de cooperativas, de pequenas e médias empresas, de utilizar espaços desportivos que já estão lá para poder introduzir a prática desportiva no centro da cidade. Enfim, apenas pela mudança de uso de um edifício, poder trazer muito mais vida às nossas cidades, baixar os custos da habitação e arranjar solução para quem vem estudar para as cidades. E isto repete-se também em vilas e, às vezes, em zonas rurais do nosso país. Apresentámos esta proposta no Parlamento, no mandato passado, aliás, tirando partido do facto que o próprio Parlamento é um edifício onde vieram ideias novas para casas velhas, porque afinal temos um Parlamento onde antes foi um convento. E isto é possível fazer ainda hoje, é possível inspirar-nos destas, eu não lhe chamaria inovações, às vezes são invelhações, para poder criar futuro. E nós conseguimos aprovar de facto o nosso projeto de resolução na altura, mas esvaziado por uma aliança espúria entre PS e Iniciativa Liberal, que concordaram em fazer a inventariação dos edifícios esvaziados do Estado, mas não concordaram em fazer a catalogação das suas mudanças de uso. Ou seja, os projetos para transformar em residência aquilo que é um quartel esvaziado. E no programa da AD, tal como no programa da Iniciativa Liberal que a suporta, a ideia que está é apenas, simplesmente, entregar esses espaços aos mercados, onde haverá certamente possibilidade de fazer incríveis lofts para quem venha comprar a pronto dos mega milionários desse mundo que acham que Portugal é um sítio muito bom e certamente muito bom para viver, mas nós temos que resolver antes o problema daqueles que são mais vulneráveis e que não têm casa perto da escola ou do trabalho. Nós lançamos daqui este alerta para a Assembleia da República e para as autarquias, de que neste momento nós temos que salvar os últimos edifícios públicos que nos permitem mudar a nossa vida no centro das cidades e que vão ser entregues à voragem do mercado. Esta tem que ser uma batalha para o nosso próximo ano e tem que ser uma batalha que defenda os nossos espaços e que nós tenhamos que mobilizar petição a petição, movimento a movimento, de forma a trazer a população em defesa daquele que é o seu quartel, que pode ser uma creche ou uma residência de estudantes no futuro. Em todos os municípios há exemplos destes. Vamos fazer o catálogo de todos eles e vamos mobilizar os nossos concidadãos a salvar o património que é nosso. E este é também um exemplo de como é possível fazer política local e nacional em simultâneo, e gostaria de terminar com outro exemplo de como é possível fazer política local, nacional e global em simultâneo, unindo todos estes fios que se entrelaçam. Nós sabemos que Portugal é, neste momento, um dos países mais procurados para a habitação de milionários no mundo. Segundo algumas consultoras que estão nesse mercado, Portugal é mesmo o país da União Europeia mais procurado e é, a nível global, um país que está nos primeiros 5 mais procurados. Para um país que tem um território exíguo e um parque habitacional reduzido, isto significa que o mercado se dirige todo para o imobiliário de luxo. Porque é mais fácil, porque são pessoas que não precisam de esperar pelo financiamento no banco, porque agentes imobiliários, empresas e por aí afora, evidentemente, despacham muito mais rapidamente património assim. É por isso que o LIVRE, já no passado e neste Orçamento de Estado, volta a apresentar a proposta para que seja introduzido um imposto no qual este tipo de mercado seja desincentivado e que esse imposto basicamente arrefeça o mercado dos imóveis de luxo, mas ali onde não arrefece esse mercado, que traga recursos e que esses recursos sirvam para a criação de um mercado para a classe média-baixa. É por isso que o LIVRE também conseguiu, no orçamento passado, que 25% de todas as transações imobiliárias no seu imposto de selo revertam para o Fundo de Emergência na Habitação. Desde o dia 1 de janeiro de 2024, que esse dinheiro está consignado a esta utilização.
significa até ao fim deste ano 100 milhões de euros para o Fundo de Emergência na Habitação. E aquilo que nós, desde a primeira pergunta, no primeiro debate com o novo Governo, colocámos em cima da mesa é: por que diabo é que esse dinheiro não está regulamentado para ser utilizado na integração das pessoas sem abrigo, no combate à descaracterização de bairros ou até a salvar associações centenárias que estão em risco de perder as suas sedes? Há 100 milhões de euros para gastar. Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, regulamente o uso desse dinheiro que o LIVRE conseguiu consignar para esses usos e vamos finalmente ter funcional e executado o Fundo de Emergência na Habitação. Há recursos, e esses recursos da luta que nós precisamos de fazer agora, que é uma luta da democracia global contra a oligarquia global. Aquela oligarquia que agora compra governos e que até vai para a administração federal dos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo, dizer ao homem mais poderoso do mundo onde é que há de cortar naquilo que são os apoios sociais às pessoas mais vulneráveis daquele país. Está verdadeiramente em curso uma luta entre democracia e oligarquia global. O que nós temos que fazer é ter uma forma de taxação global que permite ir buscar estes recursos dos super, ultra, mega ricos globais, que já não se comparam de forma nenhuma àquilo que eram os homens mais ricos do mundo, mesmo aqueles do pós-guerra, no tempo em que Carlos Gulbenkian era o homem mais rico do mundo, tinha cerca de o que seria hoje 5 mil milhões de euros, e a taxa que essas pessoas pagavam nos Estados Unidos sob um presidente republicano era 91%, a taxa marginal. Hoje em dia, os homens mais ricos do mundo têm 250 mil milhões de euros ao entorno disso, todas as semanas a contar, e pagam menos de impostos do que as pessoas que estão nessa sala. Isto é verdadeiramente imoral, mas há maneira de mudar isto. Portugal estará na cimeira do G20 no Brasil. Está a convite do Brasil nessa cimeira. É uma das poucas vezes que Portugal tem direito de voto numa cimeira do G20. E nós estamos há meses a perguntar ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro como é que ele vai votar quando estiver em cima da mesa um imposto global sobre os super-ricos. E ainda não tivemos resposta. É por isso que quero anunciar aqui que o LIVRE lançou uma petição para que toda a gente possa assinar para exigir ao governo português uma clarificação nessa matéria. É impossível um país que tem tantas necessidades como Portugal, um país tão vulnerável às crises globais como ele é, no momento em que a democracia trava uma batalha de vida ou morte contra a oligarquia global, que o Primeiro-Ministro de Portugal não nos tenha dito ainda se pretende estar do lado da taxação dos super-ricos ou se pretende estar com Milei, Trump e os outros do lado dos Musks e dos Bezos deste mundo contra as necessidades da escola, do jardim, da biblioteca ao nível local. Por favor, divulguem esta petição e vamos forçar o governo português a clarificar-se de uma vez por todas se está do lado da democracia ou do lado da oligarquia global. Porque esses recursos são os recursos que a gente precisa para mudar a vida na nossa rua, na nossa vila, na nossa cidade. Porque esses recursos são os recursos que a gente precisa para salvar a democracia contra o poder do dinheiro. É essa a nossa missão, é essa a nossa tarefa no próximo ano e é para isso que estamos todos convocados. Viva o LIVRE, vamos a um ano que nos vai levar a todos os cantos do nosso país, vamos a um ano que nos vai levar a uma vitória para transformar a vida. Muito obrigado, viva o LIVRE!